Eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui gravando este vídeo para os irmãos que não têm Facebook nem Instagram para poder assistir a live, né? Aí só os que têm o YouTube, então também tem esta oportunidade. Iremos estudar neste domingo a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre de 2020, da revista das lições bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com o título do trimestre: A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E nesta oportunidade vamos estudar a última lição do trimestre, lição número 13, 29 de março de 2020. O tema da nossa lição: o novo homem em Jesus Cristo. Texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe. João capítulo 3, versículo de 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Na aula de hoje, nós teremos 3 objetivos. Primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Segundo, explanar a justificação do novo homem. Terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Então, temos esses 3 objetivos que eu espero que em 45 minutos nós possamos abordar, né? Aproximadamente 45 minutos nós possamos abordar esses 3 objetivos específicos. A aula de hoje será dividida em 3 partes, haja vista que eu sou novo no canal, então o meu tempo máximo de filmagem é 15 minutos. Mas
é um tempo bom para nós podermos dividir, né, em 3 partes. Vamos para a introdução da nossa lição. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que processa o nome de Deus. Então, o comentarista da nossa lição, deste trimestre, o nosso querido pastor Cláudio Honor de Andrade, ele começa na introdução fazendo uma pergunta, né, e dando a resposta. Isso é um método didático de aprendermos, de ensinarmos, né? Então a pergunta é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É possível? Do ponto de vista humano, não. De hipótese nenhuma, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, a partir do momento que o homem aceita a Jesus como seu Salvador, que é lavado pelo sangue purificador de Cristo, a partir do momento que este homem ele é justificado, né? Quando ele aceita Jesus, ele nasceu novamente, né? Esse nascimento não é carnal, né? É um nascimento espiritual. Na leitura bíblica em classe, o texto bíblico nos mostra o diálogo que Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus, teve com Jesus. E ele dizendo: olha, mestre, bem sabemos que o Senhor é contigo, né? Que tu és de Deus, porque os milagres que tu fazes, se não fosse, não teria como. Automaticamente, Jesus já vai logo no ponto, já vai logo na necessidade de Nicodemos. Diz: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Mas só que Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, ele conhecia a Torá da lei, mas ele não conhecia, né, o nascimento espiritual, ele não conhecia nascer da água, nascer do Espírito, ser um novo homem espiritual. Ele só conhecia da morte física, mas a morte física não foi a primeira morte que o homem ele teve. A morte física foi uma das, porque quando os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, Deus fala para Adão: não coma do fruto, porque se dele comer, certamente morrerás. Jesus, ele fala da morte espiritual, a primeira morte, certamente morrerás. Automaticamente, depois que Adão pecou, então agora as outras mortes, a morte espiritual, além da morte espiritual, veio também a morte física, né? Então, a morte espiritual de Adão qual foi? Foi a separação dele de Deus. No momento em que Deus aplica o castigo, as punições para Adão, para Eva e para Satanás, que estava introduzido para a serpente, né, e para Satanás também, então agora Deus os expulsa do Jardim do Éden. Então Adão ele passou, né, a sofrer o efeito da primeira morte. Por quê? Porque o texto bíblico nos diz que todos os dias Deus vinha ter com Adão na viração da tarde. A comunhão com Deus, a comunhão de Adão com Deus, como era. Mas a partir do momento que Adão foi expulso do paraíso, esta comunhão acabou. Então, o que houve ali? A morte espiritual, a separação do homem de Deus. Por quê? Etimologicamente, a palavra morte quer dizer errar o alvo, né? Etimologicamente, o pecado quer dizer errar o alvo. Então, por intermédio do pecado, o homem errou o alvo, então automaticamente a punição foi a morte.
E o que quer dizer etimologicamente a morte? Separação. Então, a separação do homem com Deus é a morte espiritual. E o novo nascimento, né? O novo homem, o novo nascimento do novo homem é a união. É o homem novamente voltar a ter comunhão com Deus. E isto só foi possível por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e passarmos a ter uma nova vida em Cristo. Então, esta foi a primeira morte. Né? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O novo nascimento do novo homem. Jesus a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, nós vamos ver aqui o nascimento do novo homem. Na introdução, eu já fiz uma introdução geral, agora vamos ver de modo bem claro. Nascido não do sangue nem da carne. Esse é o nosso primeiro tópico, né? No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Está no livro do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12 e versículo de número 13. Quer dizer, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A Bíblia, ela apresenta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o último Adão. Né? Diz, assim como pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão o pecado é retirado do mundo. Interessante. O primeiro Adão pecou tendo toda a infraestrutura, não sentindo falta de nada. Pecou no paraíso. O segundo Adão foi tentado pelo diabo por 3 vezes no deserto, sentindo falta de tudo, sentindo falta de água, sentindo falta de pão. Jesus teve sede, Jesus teve fome, mas não pecou. Então, o pecado entrou pelo primeiro Adão, mas pelo segundo Adão saiu. E a retirada do pecado pelo segundo Adão, para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, foi profetizada pelo próprio Deus, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus, ele, fazendo a aliança adâmica, disse que da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o novo homem é nascido de Deus. O nascimento do novo homem, primeiro tópico, no primeiro capítulo, nascido não do sangue nem da carne. No segundo, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Está em João capítulo 1, versículo de número 12. Então, ele nasce de Deus, né? Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vento sopra onde quer, não sabemos para onde ele vai, nem para onde ele vem. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Tá bom? Terceiro capítulo do primeiro tópico. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16, 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador. Então, nascer da água por intermédio do batismo. Ou seja, aceitou Jesus como seu Salvador. Agora, o batismo é o símbolo de que o homem está sendo redimido. Nascido do Espírito Santo, por intermédio do vento, glorificado
e exaltado seja o nome de Jesus.